Ele não quer dirigir, não. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe, nos dê sua paz. Hoje uma noite um pouquinho fria, né? Tá vindo um ventinho frio aqui. Antes de mais nada, eu vou falar agora e depois, quando for começar a palestra de Ricardo, eu vou pedir de novo que a gente coloque nossos celulares em modo silencioso para evitar de tocar durante a palestra, né? Vamos ouvir a nossa mensagem de exórdio preparativa, nosso amigo Luiz, para que a gente vá se acalmando, né? Se envolvendo no ambiente da nossa reunião e aproveitarmos o tema de hoje, que é da campanha em defesa da vida, e hoje é o tema, o subtema é drogas não. E aí ficou a cargo, que seria no mês passado, mas houve aquele problema de horário e Ricardo ficou melhor para ele fazer hoje, neste mês, a temática drogas não. Luiz. Com as bênçãos de Jesus e de nossa mentora, nós vamos iniciar nossa reunião com uma leitura de Sinal Verde, psicografia de Francisco Xavier, que nos prepara com esta mensagem para o nosso dia a dia. E são várias mensagens e eu vou ler para vocês a mensagem número 33, Hábitos infelizes. Vamos pensar aquilo que não devemos fazer. Ou se a gente faz, a gente procurar melhorar. O que não devemos fazer? Usar pornografias ou palavrões, ainda que estejam supostamente na moda. Pegar tapinhas ou cutucões a quem se dirige a palavra. Comentar desfavoravelmente a situação de qualquer pessoa. Estender boatos e entretecer conversações negativas. Falar aos gritos. Rir descontroladamente. Aplicar franqueza impiedosa a pretexto de honorificar a verdade. Escavar o passado alheio, prejudicando ou ferindo os outros. Comparar comunidades e pessoas, espalhando pessimismo e desprestígio. Fugir da limpeza. Limpeza aqui a gente pode entendê-la, limpeza física, limpeza mental, limpeza espiritual, limpeza das diversas maneiras. Queixar-se por sistema a propósito de tudo e de todos. Ignorar conveniências e direitos alheios. Fixar intencionalmente defeitos e cicatrizes do próximo. Irritar-se por bagatelas. Perder a calma, né? Indagar de situações e ligações cujo sentido não possamos penetrar. Desrespeitar as pessoas com perguntas desnecessárias.
pesadas suscetíveis de machucar o sentimento de quem as ouve. Zombar dos circunstantes ou chicotear os ausentes. Analisar os problemas sexuais, seja de quem seja. Deitar conhecimentos fora de lugar e condição, pelo prazer de exibir cultura e competência. Desprestigiar compromissos e horários. Viver sem método. Agitar-se a todo instante, comprometendo o serviço alheio e dificultando a execução dos deveres próprios. Contar vantagem sob a desculpa de ser melhor do que os demais. Gasta mais do que se dispõe. Aguardar honrarias e privilégios. Não querer sofrer. Exigir o bem sem trabalho. Não saber aguentar injúrias ou críticas. Não procurar dominar-se, explodindo nos menores contratempos. Desacreditar serviços e instituições. Fugir de estudar. Deixa sempre para amanhã a obrigação que se pode cumprir hoje. Dramatizar doenças e dissabores. Discutir sem raciocinar. Desprezar adversários e endeusar amigos. Reclamar dos outros aquilo que nós próprios ainda não conseguimos fazer. Pedir apoio sem dar cooperação. Condenar os que não possam pensar por nossa cabeça. Aceitar deveres e largá-los sem consideração nos ombros alheios. Nada disso é salutar para nós. Muita paz. Eu juro que eu pensei que ele ia dizer assim, nada disso nós fazemos. É o que a gente às vezes faz, né? Então, pessoal, é como o Ruth disse, né? Isso aqui, o sinal verde é um roteiro diário. Às vezes não agrada a mensagem, mas os Espíritos não estão aqui para nos agradar, e sim falar o que nós precisamos ouvir. Vamos pedir ao nosso irmão Jurandir para fazer a prece inicial e depois já passar para Ricardo fazer a exposição dele com o tema da noite. Meus prezados e queridos irmãos em Cristo, que Deus abençoe a todos. Mestre Jesus, nesse momento em que aqui estamos, em vossa casa de oração e de ensinamentos espirituais, onde lhe seja em todos os nossos corações o amor e a caridade, e o vosso Evangelho, que nos dá os ensinamentos necessários para o surgimento espiritual de cada um de nós. Rogamos o vosso auxílio e dos Espíritos que aqui se encontram presentes nesse momento. A nossa mentora Joana de Ângeles,
para que o ensinamento de hoje seja de forma a frutificar a nossa vida com beleza e que tenhamos o nosso coração, quando aqui sairmos, desejando o amor que nos deste e, acima de tudo, a paz que nos destes quando disseste: eu vos dou a minha paz eu vos dou. Que ela esteja presente no coração de todos e que tenhamos a palestra do nosso irmão proveitosa em todos os momentos, para que isso seja o fruto que vem do Evangelho Redentor do Mestre Jesus. Que a paz esteja conosco, hoje e sempre. Em nome de Jesus e de nossa querida mentora Joana de Ângeles, iniciamos a reunião da noite. Gostaria de lembrar mais uma vez para que a gente coloque nossos celulares em modo silencioso, tá? A gente fica alto aqui. Não ficar disso aí, Boa noite a todos e a todas. Espero que estejam todos bem. Com muita alegria e também com um pouquinho de preocupação, recebi o convite para falar sobre esse tema. É um tema vasto, profundo, muito delicado, que pode ser abordado de diversas formas. Eu procurei aqui usar como inspiração uma publicação da própria FEB, inclusive da campanha, né, que o Luciano estava falando, né, que é respeitemos a vida, drogas não. E eu achei que eles abordaram o tema de uma forma muito interessante, abordando também de uma forma bastante ampla e ao mesmo tempo aprofundando nos temas que são relevantes. Quando a gente fala de drogas, né, inevitavelmente a gente também tem que falar de vícios, não é verdade? Eu vou começar a minha fala hoje citando André Luiz, no livro Agenda Cristã, Psicografia de Chico Xavier, em que André Luiz diz o seguinte: quem sustenta o vício encarcera-se nele. E de fato, inevitavelmente, né, quando a gente aborda esse tema, a gente esbarra também num outro problema, né, que está atrelado a ele inevitavelmente, que é a questão dos vícios que assombram o ser humano. Não só necessariamente os vícios nas drogas, necessariamente, mas todos os vícios que inevitavelmente eles estão ligados a uma grande chaga da humanidade, que é considerado o maior vício que nós temos, que é o egoísmo. E a gente começa justamente, já que nós estamos falando, né, da doutrina espírita, usando como reflexão inicial uma pergunta do Livro dos Espíritos, em que Kardec justamente questiona, na pergunta 645, quando o homem se acha, de certo modo, mergulhado na atmosfera do vício, o mal não lhe torna um arrastamento quase irresistível? Quer dizer, a pergunta é, quando aquela pessoa ela está tomada por aquela situação, ela está tomada por aquele vício, ela não é, na verdade, arrastada de uma forma que ela não consegue resistir àquilo? A resposta dos espíritos, ela é forte, certo? Mas muito incisiva, para variar, né? Arrastamento, sim, né?
irresistível? Não. Então, eles são muito enfáticos em dizer sim, existe uma vontade muito grande, muito forte, seja qual seja o vício que nós estamos abordando aqui no caso de drogas. Mas essa vontade, ela não é irresistível. Então, mesmo dentro dessa atmosfera do vício que a pessoa está mergulhada, ela também pode, dependendo da circunstância e da sua vontade íntima, despertar alguma virtude. Então, são espíritos que tiveram a força de resistir e, ao mesmo tempo, eles também receberam a missão de exercer boa influência aos seus semelhantes. Aí vem outra pergunta, 911. Eu vou pedir um pouquinho de paciência, depois eu vou discorrer. Não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominá-las? Há muitas pessoas que dizem, quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua inferioridade. Compreende a sua natureza espiritual aquele que as procura reprimir. Vencê-las é para ele uma vitória do espírito sobre a matéria. Eu pergunto a vocês, qual vocês acham que é o pior vício que a humanidade enfrenta? Vocês têm ideia? Alguém tem uma... Pode falar? O celular? É uma boa essa. Mas na verdade tem um que é mais antigo que o celular, que é justamente o quê? O egoísmo, né? E querendo ou não, talvez esse vício aí, né, nesse daqui, talvez, aliás, quase que certamente também está alicerçado nessa base, não é? É uma parte, né? É uma parte, exatamente. E de fato, os espíritos falam em toda a codificação que no egoísmo está a raiz de todo e qualquer chave e mal da humanidade. E o que aqui a gente conclui que o vício nas drogas, e aqui a gente vai abrir bastante esse leque na reunião de hoje, é porque quando se fala em viciado em drogas, muitas pessoas elas imaginam aquela pessoa que está na Cracolândia, não é? Que está numa situação, né, de vulnerabilidade muito forte, né? Uma situação que, né, exige, enfim, toda a nossa misericórdia, nossa compreensão, amor. Mas existem outros vícios, existem outras drogas, inclusive algumas delas que são legalizadas, né? Que são legais. E que são questões que não podemos deixar de abordar na nossa fala de hoje. Citando agora o Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo, né, que fala sobre cuidar do corpo e do espírito, é o capítulo 17, item 11, né? E a gente se pergunta, né, aliás, Kardec faz essa reflexão, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, consistirá na maceração do corpo a perfeição moral? Será que é justamente a gente danificando o nosso corpo, fazendo com que o nosso corpo sofra, isso é um caminho para a nossa evolução? O que vocês acham? Não, de forma alguma. Nem o nosso corpo e nem também o nosso espírito. Não da forma que se fala no flagelo, né? Na verdade, isso também é um dos caminhos do egoísmo. É porque todos nós sabemos que nós recebemos esse corpo material como um veículo para que possamos agir aqui na matéria. Estamos aqui por uma razão muito específica, né? Todos aqui que estão neste planeta de provas e expiações estão aqui para cuidar da sua própria evolução. E como vivemos em sociedade, vivemos em família, a nossa evolução ela está inevitavelmente atrelada a todos aqueles que nos cercam. E também devemos agir sim, em prol de toda a humanidade. Então nós agimos, né, no nosso círculo mais próximo, no nosso círculo familiar, agimos também no nosso círculo que é um pouco maior,
que é de todas as pessoas que não necessariamente têm essa relação mais direta com a gente, mas que se relacionam com a gente de alguma forma e também estamos ligados à grande família universal. E nessas 3 esferas nós temos que agir. A nossa evolução ela está bastante atrelada a essa ação. Então, como os Espíritos nos alertam, não será macerando o nosso corpo, não será desrespeitando o nosso corpo, que nós vamos encontrar nisso alguma espécie de evolução ou crescimento espiritual. Então, o nosso corpo é um veículo que tem que ser respeitado, ele tem que ser preservado, tá certo? Em todos os seus aspectos. Existem relatos, aqui eu vou fazer um convite a vocês, porque quem não teve a vontade, a oportunidade, eu já fiz isso há muito tempo, de ler O Céu e o Inferno segundo o Espiritismo, é uma obra muito interessante, porque ela traz muitos relatos de muitos espíritos. E esses relatos, apesar de muitos deles, aliás, a maioria deles ter acontecido lá no século XIX, eles são muito ilustrativos, que a gente verifica que a problemática humana, apesar da época diferente, ela não é muito diferente do que a gente encontra hoje, Se você, por exemplo, naquela época não encontrava drogas que você encontra hoje, mas existiam outras drogas. A história dos vícios ela é longa, remota que até os tempos imemoriais, certo? E se a gente, inclusive, for bem específico em falar em vícios ligados a certas substâncias, sim, é bastante antigo. Existem relatos de povos muito antigos em que esses povos eles faziam uso de substâncias que causavam algum tipo de atordoamento e algum tipo de sensação, certo? E necessariamente também causavam algum tipo de vício. E é justamente, falando desses relatos, que eu separei um especificamente, que foi de 19 de abril de 1862, em que um espírito, quando encarnado, ele sofreu esse problema de vícios, tá certo? Ao desencarnar, ele sofreu no seu perispírito as consequências disso, entre outras consequências. Ele está justamente o quê? Naquele período que ele está procurando se reequilibrar. Ele admitiu para ele mesmo, primeiramente, de que, olha, eu não tive uma existência em que eu respeitei o meu corpo físico, e consequentemente, isso também foi a porta de muitos desequilíbrios. Ele primeiramente chegou a essa conclusão e agora ele está naquele processo de retomada do seu caminho evolutivo. Então, como ele diz aqui, homens, meus irmãos, eu vivi só para mim e agora espio e sofro. Mais uma vez nós estamos vendo que a ação do egoísmo, não é? Quem sacrifica aos instintos brutos a inteligência e os bons sentimentos que Deus lhe dá, assemelha-se ao animal que muitas vezes se maltrata. O homem deve utilizar-se sobriamente dos bens que é depositário. E isso aí, na verdade, está muito em consonância com a mensagem que foi trazida agora no nosso exórdio, Nós devemos sempre procurar usufruir daquilo que nos foi concedido nessa existência com bastante equilíbrio. Por exemplo, se é possível, de que vamos imaginar aqui, olha, eu posso, sei lá, vou dar um exemplo, comer 4 pratos de sopa, mas será que eu posso, Se eu tenho condição para isso, eu poderia, no caso eu aqui teria condição para isso, mas será que eu deveria? Primeiramente, assim, posso ter um problema de indigestão, E segundo, será que é o melhor para o meu corpo? Será também, que diante de tantas diferenças que nós temos na sociedade, eu vamos dizer assim, exercer toda a minha gula? E isso aí a gente pode estender para tudo na nossa existência. Será que eu poderia, no caso, usufruir de todo e qualquer luxo que eu teria condições com as minhas condições financeiras adquirir? Fica uma reflexão,
o que de fato é necessário para a gente. O que na verdade não pode estar servindo para que desperte as minhas paixões e me desvie do verdadeiro foco, né? O que é o foco, né? Nessa nossa caminhada aqui no planeta Terra? Será que de fato conseguir ter todas as sensações possíveis? Será que é isso que eu estou buscando? Será que isso está me trazendo algum tipo de sensação, algum tipo de crescimento real? É lógico que aqui eu não estou indo para o caminho dos ascetas, como eu falei anteriormente. Não é você se privar de tudo. Isso também não leva ao crescimento espiritual necessariamente. Muitas vezes isso pode ser uma forma de egoísmo. É a pessoa que, de fato, ela se isola de tudo e de todos, buscando, né, com isso, no não contato com os outros, com a sociedade, algum tipo de crescimento espiritual. Enquanto, na verdade, muitas vezes o desafio maior está em justamente você conviver com o próximo. O grande desafio, muitas vezes, é esse. É você, justamente, nessa convivência, você enxergar em si as maiores dificuldades morais que você precisa transpassar. Então, como diz aqui o próprio Espírito, a sua alimentação deve ser por exclusivo a vitalidade. O luxo deve se restringir à necessidade de sua posição. Os gostos, os pendores, mesmo os mais naturais, devem obedecer não mais além do raciocínio. Então, é procurar, de fato, em todas as suas ações, no seu cotidiano, você procurar um ponto de equilíbrio, né? Eu acredito que todo mundo já passou por uma situação em que você, por exemplo, comeu mais do que deveria. Existe uma resposta imediata do corpo, né? O corpo te alerta, olha, você passou do seu ponto de equilíbrio e tem como consequência o quê? Esse transtorno físico que você está passando. Isso aí a gente pode extrapolar para todos os aspectos da nossa existência, né? Inclusive a comportamentos que não trazem nada de construtivo, de positivo, né? Então, olha, se eu agir dessa forma, necessariamente isso vai trazer uma coisa de bom, né? Se eu fizer esse tipo de comentário, isso vai trazer alguma coisa de positiva? Ou será que isso, na verdade, começa aos poucos e vamos dizendo assim, confundindo a minha mente, tirando o foco daquilo que é importante, me causando ansiedade, me dando uma sensação estranha que não traz uma felicidade real? Então é uma coisa que a gente está sempre buscando, esse ponto de equilíbrio. Porque se a gente nos direcionarmos para essa estrada, é mais difícil, não estou dizendo que é impossível, a gente acabar sendo levado a algum tipo de vício, seja ele qual for, né? Muitos dos vícios, eles podem nascer justamente das paixões desenfreadas, né? Quando você justamente perde aquele controle, né, da sua vida, tá certo? Perde o controle daquilo que você está exercendo, e isso pode levar de fato a uma sobrecarga, e você pode, né, sendo levado a uma situação que não é desejável e que é obviamente destrutiva também para o corpo e para o espírito. Bem, uma coisa que eu queria chamar a atenção também é que por que as pessoas são levadas a procurar certas drogas, né? Tem uma matéria bem interessante, né, que está no, só ver aqui a minha referência, na revista O Reformador, de junho de 2001, página 19 a 21, em que justamente o autor faz a pergunta e ele mesmo responde: por que alguém vai às drogas? Isso é uma pergunta difícil, né? Muito difícil. Muito difícil a gente responder e achar uma resposta única. Segundo o autor, busca de novas sensações, desconhecimento da finalidade da vida, estimulante físico ou mental. Aí ele citou como exemplos aqui vestibulandos, motoristas, jogadores, artistas, atletas. Se a gente fosse perguntar, né, acho que eu parei de beber há um tempo, faz um tempinho, mas acho que eu saí de férias ainda bebendo uma coisa que eu bebia há muito tempo, né? Mas eu lembro que quando eu fui beber a primeira vez, álcool
não me agradou, né? Eu tinha o quê? 19 anos, eu acho, que eu fui beber um copo de cerveja. Aquilo ali não foi agradável ao meu paladar. Mas, assim, com a insistência, sabe, eu passei a gostar, né? Isso é uma coisa interessante. E isso aconteceu também, né, com outras bebidas. Mas aqui eu não estou querendo fazer nenhum julgamento de valor, gente. Estou condenando quem bebe, não é isso, não. Mas apenas citei como exemplo. Por que eu estou falando da bebida como exemplo? Porque, de fato, nós temos pessoas que acabam sendo, vamos dizer assim, arrastados para o vício ligado à bebida. Existe uma série, né, de fatores, né, que ainda está sendo verificado. Entre eles existe alguma predisposição física, existe uma predisposição, obviamente, do espírito, existe todo um histórico daquela pessoa, histórico familiar, histórico de vida, enfim, são fatores complexos. Aqui eu não vou, obviamente, fazer nenhum julgamento de valor, né? Mas, de fato, algumas pessoas conseguem beber com uma certa moderação e outras pessoas não conseguem, não é isso? Isso é um fato, né? Inclusive, já tive, né, contato com pessoas que, quando bebem, elas alteram completamente a sua personalidade. Muitos se tornam pessoas agressivas, não é verdade? Muitos, enfim, desenvolvem outros tipos de comportamentos. E que isso acaba sendo tudo bastante destrutivo. E é justamente isso que a gente tem que parar para refletir, né? Se eu estou usando de alguma substância que faz algum mal ao meu corpo, né? O que isso está me trazendo? Eu, citando a mim como exemplo novamente, eu cheguei à conclusão que, com a frequência que eu estava bebendo e a quantidade que eu estava bebendo, estava me causando muito mal. Fisicamente estava me esgotando, sabe? Não que eu ficasse agressivo, nada disso. Eu acho que eu nunca tive nenhum episódio desse. Mas, assim, fisicamente eu estava me sentindo bastante desgastado, sabe? E aí eu vi que aquilo não estava mais me dando o prazer que eu achava que me dava. Então foi uma escolha assim que para mim foi muito natural. Digo assim, confesso que não foi não muito difícil, não. E foi diminuindo, dava aquela vontade, a boca ficava seca assim quando eu saí. E aí, assim, aconteceu o natural, que eu comecei a perder muito a vontade de ir para barzinho, né? Porque, né, eu ia lá para ficar comendo depois. Na verdade, eu sempre comia muito nos barzinhos além de beber. Aí eu passei lá só para comer, né? Depois eu comecei a perder um pouco o interesse, a não ser que fosse para assistir alguém cantando, alguém tocando, que eu gosto muito de música, né? Mas esse era um caso específico. Então, para mim, a princípio era difícil, porque eu me sentia deslocado e eu sentia vontade de beber também, mas depois para mim passou a ser natural. Se isso foi um grande ganho espiritual para minha pessoa, não sei, não estou me vangloriando, entendeu? Eu apenas procurei o quê? Alguma coisa que estava procurei algo que estava eliminar algo que estava me fazendo mal, e para mim, no final das contas, fez bem essa transformação. Cada um se faz a pergunta, né? Qual o tipo de vício que está dentro da minha vida, ou qual tipo de substância, ou cigarro, né? Ou seja lá outra coisa, que está na minha vida, que está me fazendo mal, que eu estou disposto a de fato eliminar. Essa questão do cigarro é muito interessante, porque o cigarro muitas vezes ele é menosprezado, né? Existe toda uma indústria por trás, não é verdade? Que estimula, hoje nem tanto, já foi pior, né? Quem cresceu na década de 80 e 90 sabe que cogitou-se até que cigarro fazia bem à saúde, não é verdade? É verdade. Né? O povo conseguiu achar umas pesquisas científicas aí que isso que cigarro fazia bem à saúde. Tinha até médico que recomendava, né? Pois é, tinha médico recomendando, tinha criança fazendo papel de, né, fazendo papel de cigarro, vocês lembram disso? Tivemos uma evolução, graças a Deus. Então, assim, existem alguns relatos dentro da codificação, inclusive de André Luiz, em que justamente eles são bem enfáticos em dizer que seja o cigarro, seja o álcool ou qualquer outro tipo de substância que pode causar algum tipo de atordoamento dos sentidos e que tem alguma substância que tem algum efeito direto e indireto na química cerebral, que isso também começa a minar as nossas
defesas espirituais. Como todos nós sabemos, né, nós não somos apenas essa matéria, na verdade, nós não somos só esse corpo físico, nós também somos corpo espiritual. E segundo a doutrina também nos mostra, o nosso corpo espiritual também tem as suas, vamos dizer assim, as suas nuances e as suas divisões, né? Não vou adentrar nesse assunto agora, né? Mas nós temos, falando mais superficialmente, espírito e perispírito, né? E esse perispírito, né, que seria o nosso corpo, vamos dizer assim, semifísico, tá certo? E quando nós estamos enxergando, vamos dizer assim, um ao outro no plano espiritual, nós estamos enxergando o perispírito um do outro, inclusive relatos de André Luiz, existem órgãos, né? O perispírito possui órgãos. E justamente esse perispírito ele é bastante afetado por uso de qualquer tipo de substância essa estranha ao corpo e que obviamente causam danos, certo? Os espíritos relatam, né, André Luiz relata, que o uso de alguns tipos de substâncias, elas podem inclusive causar grandes transtornos, como por exemplo reavivar memórias ancestrais dolorosas, né, dependendo do tipo de substância. Aí eu estou me referindo a substâncias mais pesadas. Mas vocês podem reparar, né, acho que todos já viram também algum caso, próximo ou não, de quando às vezes as pessoas estão imersas em vícios de substâncias muito pesadas, muito destrutivas, você percebe assim, uma mudança muito drástica de comportamento, certo? E muitas vezes você vê que as pessoas às vezes podem trazer memórias estranhas, né? Os certos tipos de patologias muito estranhas, né, psíquicas. E isso aí os espíritos relatam que pode ser o despertar de memórias dolorosas de vidas anteriores, certo? E sem falar também, né, que como vocês bem sabem, isso é bastante explicado no Livro dos Espíritos, todos nós somos, primeiramente, cercados de espíritos, não é isso? Né? Espíritos desencarnados, porque todos nós aqui somos espíritos, né? Estou falando de espíritos desencarnados, ok? E esses espíritos nos influenciam e muito. E palavras dos próprios espíritos no Livro dos Espíritos, nós somos muito espíritos, né? Eles falam que em alguns momentos eles nos dirigem. Olha como isso é forte, né? Agora, se assim, eu aqui lúcido, né? Eu aqui mais ou menos aqui equilibrado, eu já sinto e sofro essa influência dos espíritos. Imagina eu, né, por exemplo, tomado por algum tipo de substância que enfraquece a minha consciência, né? Obviamente, nós ficamos muito, mas muito mais vulneráveis, certo? Existem relatos também de André Luiz, mais uma vez no livro Nosso Lar, em que André Luiz ele ficou muitos anos no umbral, 8 anos, se não me falha a memória, 8 anos no umbral, certo? E lá ele foi tomado por suicida, né? E ele achava aquilo muito estranho, né? Que gritavam, suicida, suicida, e ele assim, isso é estranho, né? Eu não teria a minha própria vida, né? Aí depois, né, quando foi explicado que ele teve condições para isso, foi explicado que o suicídio na qual ele estava se referindo não foi aquele ato brusco, né, de usar um instrumento e tirar a própria vida, não. Foi o uso de substâncias ao longo de toda a sua vida que causaram, no final das contas, um grave problema orgânico, que justamente acabou por levá-lo ao desencarne. Aí você pode se perguntar, meu Deus, eu fumo, e agora? Não é isso? Eu bebo de vez em quando, agora. Como eu estou dizendo, eu não vou aqui fazer, cada um sabe de si, né, gente? Cada um sabe de si, obviamente. E a gente sabe também que os espíritos, acima de tudo, eles leem nosso coração, eles leem a nossa consciência. Então, assim, não dá pra gente afirmar categoricamente que, vamos lá, eu vou fazer vou escorrer livremente aqui os meus pensamentos.
Obviamente, se você pegar duas pessoas que fazem uso do fumo, elas vão ser, vamos dizer assim, avaliadas não é a palavra correta, mas vamos dizer, elas vão ser, vamos dizer assim, vão sofrer exatamente as mesmas consequências? Não necessariamente. Cada pessoa tem a sua história. De repente você tem uma pessoa que passou a vida inteira tentando largar, na verdade. Eu conheço gente que passou, ele está aqui ainda, está passando aí, a vida toda tentando deixar de fumar, consegue diminuir, depois volta, mas está tentando, está ali, né? Aí usa lá o tratamento, o adesivo, isso, aquele outro, aí tem que consegue ficar 6 meses sem fumar, aí depois quando volta, já volta fumando uma carteira por dia, mas assim, a pessoa está tentando. Ricardo, eu tenho um amigo, um colega meu de trabalho que sempre tinha essa coisa, né? Eu tenho adesivo, Claudio, eu tomei remedinho e todo mundo tem coisa, né? É terrível, ele fumava mais, aí ele teve um infarto agora, há um tempo atrás, aí eu mandei uma mensagem, e aí, vai fumar ainda? Eu disse, vou ter que parar. Não é, vou ter exatamente. Parar. Não, justamente, eu já escutei muitos relatos mesmo de pessoas que pararam de fumar porque o médico virou e falou, se você não parar, você vai morrer. Né? Do jeito que você está, aí a pessoa pensou bem, eu acho que eu prefiro não morrer agora. Né? Ninguém quer morrer agora, né? Exatamente. Então, gente, o tempo passa rápido, né? Foi rapidinho. Bem, então acho que a mensagem que eu queria trazer para vocês é o seguinte. Obviamente, vamos falar agora de pessoas que têm problemas, vamos dizer assim, com vício em substâncias mais destrutivas. E que muitas vezes as pessoas, elas, de fato, elas deixam de ser pessoas que consigam interagir na sociedade, são pessoas em grande sofrimento e que merecem todo o nosso respeito e a nossa vontade de ajudar. Eu tive alguma experiência com pessoas próximas com problemas com drogas e de fato é uma situação muito difícil, né? E não é assim muitas vezes, é falta de amor, não necessariamente, né? A gente não pode julgar, né? Quem ainda não leu, eu recomendo que leia um livro chamado Nossos Filhos São Espíritos. É um livro muito interessante. E nesse livro é enfatizado bastante de que toda criança que chega no lar, que seja de que forma for, a gente sabe que não é um espírito de uma criança que está ali. É um espírito ancestral que provavelmente passou por diversas existências, traz a sua história, traz as suas dificuldades, traz as suas virtudes e traz também as suas dificuldades morais. Então, assim, por mais que muitas vezes esse espírito esteja no lar onde ele vai ser compreendido, vai ter amor, pode ser que ele desenvolva esse tipo de problema, tá certo? Tudo acontece por uma razão, certo? Pode ser um grande desafio para aquela família, certo? Mas como foi deixado de maneira muito clara aqui pelos espíritos no início da nossa fala, e não foi eu que disse, os espíritos que disseram, né? Existe assim um momento de escolha, né? Por mais tendências, determinados vícios que aquele espírito possa trazer, existe um momento de escolha, certo? E é muito interessante isso, né, que eles falam da vontade irresistível. A vontade, sim, ela existe muito forte, irresistível, não, né? E é importante a gente frisar isso, porque, de modo geral, as pessoas que passaram por esse tipo de dificuldade, elas não são pessoas que elas nunca são 100% curadas nessa existência, né? Elas são pessoas que elas vencem diariamente aquilo, né? Eu não posso estar no papel dessas pessoas para saber, mas eu imagino, né, que aquela vontade ela deve aparecer talvez quase todos os dias e deve ser pior nos momentos de estresse, nos momentos de pressão, onde a pessoa vai se sentir insegura sobre diversas situações, não é? Cobranças. Então, de fato, não deve ser uma situação muito fácil.
e que exige um comprometimento, uma disciplina, uma vontade muito grande, um apoio muito grande diariamente. Por isso que diz assim, ó, eu não vou fazer projeção para daqui a 6 meses, eu não vou fazer projeção daqui a 1 ano. Eu sei que hoje eu venci, né? Hoje eu consegui superar essa vontade e não cedi, né, ao tal vício. E essa é uma metodologia, na verdade, bastante interessante e que nós podemos extrapolar para a nossa existência cotidiana. Né? Já que os Espíritos falam que o pior dos vícios é o egoísmo, né? Como nós podemos, de fato, ir trabalhando isso dentro de nós mesmos? Se a gente fizer uma projeção do tipo, olha, uma coisa muito difícil, olha, gente, eu vou deixar de sentir, sei lá, preguiça de uma hora para outra. Daqui a 1 ano eu não quero mais sentir preguiça. Né? É difícil fazer esse tipo de projeção, não é verdade? Agora, se você pensar assim, olha, hoje eu vou lutar contra a minha preguiça, não é isso? Amanhã é outro dia, entendeu? Amanhã eu vou tentar vencer amanhã de novo. A pessoa tem a tendência em sei lá, em fazer fofoca, né? Aí a pessoa, olha, eu não vou nunca mais fazer uma fofoca a partir de hoje. Olha, não vou julgar ninguém, mas assim, pela experiência que eu tenho, não é bem assim que a coisa acontece na prática, né? O que você vai fazer? Hoje eu estava naquela conversa, me passaram, olha, eu me senti a vontade de novo de repassar aquele negócio. Mas naquele momento eu me segurei e não fiz isso, eu não repassei. Eu venci por hoje. Entendeu? Não fique pensando para daqui a 1 ano, pense por agora, né? Isso aí a gente pode usar para todo e qualquer tipo de dificuldade que a gente tenha, sabe? Eu sou uma pessoa que eu explodo, né? Qualquer coisa, se me contraria, eu já estou logo soltando os cachorros, já estou logo soltando uma patada, né? Então você pensa, hoje eu vou tentar não me descontrolar naquela situação. Pode ser que nem todas do dia você consiga, mas se vamos imaginar, você explode 10 vezes por dia e você resolve naquele dia lutar e explodir 8, é uma conquista, não é verdade? É uma conquista. E assim, é degrau. E é dessa forma que a gente vai justamente ir aos poucos e vencendo o maior dos vícios e das chagas da humanidade, que é o egoísmo. Obviamente a doutrina espírita, ela nos ajuda muito nesse aspecto. Não porque ela nos abre os olhos sobre as consequências, né, de tudo isso. Não é isso. A doutrina espírita, ela não trabalha com temor, não é com medo. Ela trabalha com esclarecimento, né? Olha, se você está fazendo isso agora, isso terá uma consequência. Isso é irreversível? Não, nada é irreversível, tá certo? A gente sabe bem disso. Mas pode nos levar por caminhos de grande sofrimento. E por que eu vou pelo caminho mais difícil, de maior sofrimento, se eu posso tentar em algum momento ir para um caminho menos desgastante para mim, de menos sofrimento? Não é verdade? E é uma escolha que nós fazemos todos os dias, ou deveríamos fazer todos os dias ao despertar. Na verdade, seria o ideal que toda grande decisão no nosso cotidiano a gente parasse, nem que seja por 1 segundo, e se perguntar, essa é a melhor escolha? Certo? Isso vai ser o melhor para o meu crescimento espiritual? Porque assim, nós vivemos a matéria, usufruímos da matéria, devemos usufruir, que é diferente de depender, da matéria, porque é o nosso veículo de ação. Nós não estamos encarnados à toa, a gente não pode esquecer que a gente vive na matéria, que a gente tem um trabalho, que a gente convive com as pessoas de diferentes formações, diferentes personalidades. Não devemos esquecer disso, mas também não devemos esquecer que essa nossa trajetória aqui, ela é temporária. A nossa verdadeira morada fica lá no outro lado, né? Inclusive, quando a gente desencarnar e no período correto e adequado e assim quando for permitido, a gente vai também lembrar das nossas existências anteriores. E a gente vai ver que tudo aquilo são experiências que se somam e que no final das contas elas nos ajudam a lapidar o nosso espírito, para que nós possamos, aos poucos, dentro do tempo de cada um,
mas obviamente com verdade, com comprometimento, chegar a um estágio de maior felicidade íntima. Então que Jesus nos abençoe. Ó, fez certinho, ó. E muito obrigado por essa oportunidade e abraço a todos. Pessoal, quando o Ricardo falou agora no finalzinho, e ele citou um livro que eu sou, Ruth sabe, eu sou fã do livro O Céu e o Inferno. Fã nada. Tô brincando, não existe fanatismo e espiritismo não, viu gente? Pelo amor de Deus. Mas assim, é que é um livro, eu digo que ele é um poema da codificação. Né? Lógico, tem a primeira parte, né, de doutrina e tal, mas a parte que eu mais gosto é a segunda parte, que é justamente essa que ele citou dos exemplos. Que, como o Ricardo disse, apesar de ser do século XIX, se vocês lerem lá, você pega espíritos felizes, como Sansão, que no dia do desencarne, o velório acontecendo, acho que à noite, ele já estava dando comunicação. Espírito feliz. Espíritos, não vou lembrar todos, mas criminosos arrependidos. Eu lembro bem de um que dizia assim: eu tinha medo da polícia, de Deus eu não tinha medo. Aquele Deus que passavam para ele, né? Dizia assim: se você é criminoso, você vai para o inferno mesmo, então. E ele dizia assim: Ricardo, se tivessem me mostrado o que eu estou enfrentando aqui hoje, não é castigo da gente, consequência, né? Eu nunca teria cometido crimes. Criminosos, espíritos endurecidos que continuam orgulhosos. E eu lembro de uma que nós já citamos, eu não sei se a gente citou no estudo, não foi, Eduardo? Da rainha de Ude, que é uma rainha indiana, que quando Kardec a evoca, eu só vou dizer uma frase que uma resposta dela vocês vão entender. Quando Kardec pergunta assim: o que você pensa de Jesus de Nazaré? Aí ela diz assim: o filho do carpinteiro não é digno da minha preocupação. Esse é um trecho que ela coloca. Então, quem tiver oportunidade, gente, pode dar uma lidazinha. Quem não tem, baixa ali o Kardecpédia no seu computador, no seu celular, e vai ter essas mensagens, ler esses trechos. E uma coisa, por que eu estou dizendo isso? Porque no final da primeira parte, tem um capítulo que chama-se assim, Código Penal da Vida Futura. E está dentro disso que o Ricardo falou aqui no finalzinho. Essa coisa do cara, eu estouro 10 vezes, mas hoje eu só estourei 8. Bom, mas tu estourou 8, bicho, mas melhorou, foi 2 a menos. Aí, se vocês lerem esse Código Penal da Vida Futura, vocês vão entender o que eu estou dizendo. É bem interessante. Né? Porque a doutrina espírita não prega céu, nem inferno, nem purgatório, com respeito às crenças de nossos irmãos. Prega exatamente isso que o Ricardo colocou, né? Das consequências. Nós agradecemos também a Ricardo, né? Porque eu sei da correria dele, né? No dia a dia do trabalho. Né? Quem é professor sabe como é. E dentro dessa sequência da campanha em defesa da vida, nós vamos ter no final do mês que vem o tema com Fábio Moraes, que já esteve aqui fazendo a palestra em março, que foi os 156 anos da desencarnação de Kardec. Aí ele vai tratar do tema em defesa da vida, suicídio não. Que a gente vai voltar novamente com o tema do suicídio lá no Setembro Amarelo. E aí quando for em junho, nós teremos o tema em defesa da vida, violência não. São uma campanha, vocês podem acessar o site da Federação Espírita Brasileira ou o site do Joana de Anjos, então nós colocamos todos o material em PDF para quem quiser ler e pesquisar. Né? Então vamos fazer... Alguém deixou de pegar a mensagem lá na frente, gente? Eu já perdi a conta aqui, viu? Ninguém deixou de pegar não, essa mensagenzinha? Não pegou, né? Porque hoje nós vamos, como diz nossa fundadora Ruth, o veículo, que é o livro Vivência Mediúnica, do projeto Manuel Filomeno de Miranda. Assim, um livro que tem uma linguagem simples, né, para falar de mediunidade, né, para quem tem mediunidade, que acha que é uma coisa estranha, vai ver que mediunidade não tem nada de estranho. Então ninguém mais faltou pegar não, né? E fale agora ou espera a próxima reunião. Então, aqui eu sou meu papel, Escolha um aqui. Passar de vídeo só. Quanto? 30? 44. 8. Número 8, gente.
Pessoal, todas as informações, eu vou dar um avisinho rápido. De vez em quando algumas pessoas estão perguntando, até já me perguntaram também, se o Joana já abriu. Acreditem, tem gente que pergunta isso. Mas assim, nós colocamos tanto no Facebook de Joana, quanto no site, essa informação em todos os horários das reuniões, né? A gente já retomou a quinta, todo mundo sabe, né? O domingo, graças a Deus, como nós já sabemos, a nossa querida sopa fraterna, né? E estamos, a direção da casa já está começando a analisar a volta de outras atividades, de outras reuniões, para que a nossa casa volte a funcionar em sua totalidade. Então, se alguém perguntar a vocês, pode avisar, acesse o site do Joana, que está lá todos os horários, tem a grade de palestras, tem tudo isso. Mas é incrível, gente. Tem quem me pergunta se o centro abriu ou se vai abrir ainda. Vamos fazer a nossa prece final. Jaci, pode fazer a prece final, por favor. Lembrando que a nossa prece de encerramento é também o nosso passe ainda coletivo, que tem os mesmos efeitos do passe individual. A gente precisa ter essa consciência e nesse momento, assim como também colocamos os nomes de alguns entes queridos aqui nessa relação, nessa caixinha, não é só colocar o nome aqui e não fazer nada, porque esse papel não pensa. É colocar o nome, mas lembrar de pedir a Deus por eles, na nossa prece que nosso irmão Jaci vai fazer, lembrar daquelas pessoas que nós talvez não gostamos um pouco, para que nós sejamos, como disse Jesus, filhos fielmente de Deus, para que nós oremos por aqueles que nos perseguem e nos caluniam. Então vamos ouvir a prece final do nosso irmão Jaci e vamos pedir a Deus que nos ampare e nos proteja sempre. Boa noite. Nessa prece final, ele é um passe. E nesse passe, nós pedimos a vocês a concentração para serem beneficiados com as energias da nossa casa. Concentre-se. Eleve o seu pensamento a Jesus. E nesse momento, vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus. Agradecer a espiritualidade unida que se faz presente. Vamos agradecer por todo o bem que passamos. Vamos agradecer por nossa família, pelos nossos irmãos, pelos amigos, pelos vizinhos, todos que estejam nesse momento passando necessidade. Amado Mestre Jesus, nos guia, nos orienta, nos eleva a ter consciência de discernir nesses momentos que estamos passando. Obrigado, Senhor, por tudo, pelas elevações, pela paz, pela saúde, pelo amor a todos os necessitados. Esteja sempre conosco, Senhor, nos elevando para que possamos ter consciência de servir, de amar e de estar sempre abraçando o outro com carinho e ser. Pensamos em nossa família, nos nossos vizinhos, nos irmãos que estão em suas necessidades física e espiritual. Que abrace a todos, Senhor, com tua força, com teu poder, com a saúde divina. Que assim seja. Que assim seja. Em nome de Jesus, nosso Mestre muito amado, nossa querida Joana, encerramos a primeira parte da tarefa da noite.
tá lá a água, né? Magnetizada, vocês peguem, sem fazer um pouco de aglomeração, né? Já que a gente já está sem as máscaras, e vamos até a próxima semana na nossa reunião. Posso puxar o cara?